Saudações videiras, é o seguinte, olha só. A linha Max System cresceu. Então, como você sabe, na linha Max System, na família Max System, já existe porta de correr, porta pivotante, janela de correr e guarda-corpo. E agora chega o quinto elemento, Max System sacada. E o que é legal desse sistema? Esse sistema, antes da Ellie colocar ele no mercado, nós rodamos pelo Brasil e fizemos ali a demonstração no passo a passo, na montagem, no passo a passo, com mais de 70 vidraceiros. Vidraceiros esses que, em sua grande maioria, já são veteranos. E o resultado foi acima do esperado. Tanto vidraceiros veteranos, quanto vidraceiros que nunca tinham tido contato com esse tipo de sistema, gostaram devido à facilidade, ao design, aos acabamentos e aos diferenciais do Max System sacada. Para poder demonstrar na prática como ele funciona, é lógico que nós fizemos esse vídeo de uma instalação no estilão do setor vidreiro, passo a passo. Vamos lá! Então, a folga de altura para o sistema Max System sacada é menor altura do vão, menos 160 milímetros. Nas larguras continuou o mesmo sistema, tá? Entre vidro e alvenaria, menos 15 milímetros, e a cada encontro de vidro, menos 3 milímetros. Outro fator interessante é que o kit ele é praticamente igual, com exceção do leito. Então, o leito é o único perfil que vem diferente. Ele vem ou para 8 milímetros ou para 10 milímetros. Então, quando você for fazer o pedido do kit, você tem que deixar claro se o vidro que você vai utilizar é para 8 ou é para 10. Então, a primeira coisa que você vai fazer nos vidros é encontrar as medidas. Você vai medir os vidros em cima e embaixo e fazer a marcação. Por quê? O leito será cortado 4 milímetros menor que a largura do vidro, tá? Primeiro, vamos definir a parte de baixo, aonde que vai ser a parte de baixo dos vidros. E aí, nessa parte de baixo, nós iremos encontrar qual lado tem mais esquadros. Porque na hora de realizar a colagem, o meu esquadro vai ser colocado nessa posição aqui, tá? Bom, depois eu vou encontrar o vidro com a maior altura. Esse vidro com a maior altura vai ser o nosso gabarito. Ele será o vidro que nós vamos colar primeiro e depois a medida que ficar nele é a medida que será repetida em todos os vidros. O leito será cortado 4 milímetros menor que a largura do vidro, tá? E depois que eu concluir esse corte dos leitos, eu tenho que fazer um desbaste. Eu tenho que pegar uma lima, preferentemente uma lima um pouquinho mais grossa, e faço ali os desbastes da quina inferior. Por quê? Porque o nosso sistema ele corre em atrito com o HMW. Nosso perfil ele tem que ser quebrado ali a quina com a lima, legal? Em todos, tá? Tanto os leitos inferiores quanto os leitos superiores também. Beleza, agora, na colagem, o que nós vamos fazer? Então a gente vai fazer a limpeza do vidro com álcool isopropílico, sempre um pano úmido e um pano seco. Então, passo o pano úmido, faço a limpeza e passo o pano seco para tirar o excesso. E também vamos fazer a limpeza dentro do leito, legal? Da mesma forma, com o auxílio de uma chave de fenda, uma chave Phillips, eu passo aqui um pano úmido no perfil, internamente, e depois passo um pano seco, legal? Vou aplicar 2 cordões de adesivo lá em cima do leito, ok? Lá em cima do leito, não é no centro, é lá em cima. Capricha na colagem, porque embaixo tem uma câmerazinha de excesso e para poder sair esse excesso aí caso tenha, legal? Então, a medida é praticamente quase um cordão encostando no outro. Nós sempre iremos começar colando pela parte inferior, tá? Inferior da onde será instalado. Aí, caso você tenha que mexer em algum perfil ou outro, você nunca vai mexer na parte de baixo, porque embaixo você esquadrejou, lembra? Então na parte de baixo você não mexe. Então, ó, lembra? Nosso esquadro ficou do lado direito e agora, para fazer a colagem do meu leito, na parte inferior eu vou ter o auxílio do esquadro. Então eu colei o primeiro vidro, que era o vidro mais alto, ok? E agora eu fiz a marcação na trena, medi os dois lados, lembrando que tem que ficar igualzinho as medidas dos dois lados. O vidro ficou igual, esse aqui é o meu primeiro vidro, eu vou fazer uma marcação, usei uma fita crepe, marquei na própria trena e agora eu tenho um gabarito. Agora todos os meus vidros ficarão com a mesma medida, com a medida exata da primeira peça. Bom, aqui eu deixei armazenados os meus vidros em cima da mesa. Eu tenho esse espaço, mas geralmente quando falta espaço, quando tem muitos vidros, você não tem mesa suficiente para fazer isso. Você pode ir armazenando esses vidros com calço, o ideal é que seja um calcinho de madeira de 2,5 cm a 3 cm no mínimo, tá? E aí você vai colocando os calços na mesma posição e vai subindo as pilhas de vidro. O ideal é que esse vidro fique ali acomodado na horizontal, tá? Que seja um lugar que ninguém mexa e respeite a recomendação do fabricante do adesivo. Se o fabricante fala para guardar 8 horas, aguarde 8 horas. Se o fabricante fala 24 horas, aguarde 24 horas. Então, na hora de escolher um adesivo, escolha o adesivo correto, um adesivo que seja para colagem estrutural, um MS, tá?
Mas, primeiro, confirme com o seu fabricante se esse adesivo é para essa finalidade, se ele tem resistência aos raios ultravioleta, se ele é uma colagem estrutural e quanto tempo ele demora para curar. Então agora vamos cortar o U de regulagem com a mesma largura do vão, tá? Só 1 milímetro de folga para entrar. E ali, agora nós vamos fazer primeiro os drenos laterais. Então, o U de regulagem é o seguinte, a parte onde vai ser fixado ali os rebites, essa parte fica interno, né? Por quê? Porque ali vai ser rebitado e depois vai vir a capa, então essa parte é interno. O sistema de dreno você vai fazer ao contrário, né? Pro lado externo. Então, o que eu recomendo? Use uma broca espessa ali, no mínimo 6 milímetros, tá? Mas assim, no mínimo, eu gosto de trabalhar com a broca 8. Então eu vou usar uma broca mais espessa, vou começar ali o primeiro dreno com 20 milímetros. E depois eu vou dividir ali o dreno no máximo a cada 500 milímetros. O que é legal? O ideal é se você medir o vidro e você colocar ali os drenos mais ou menos na direção da divisória dos vidros. Bom, o dreno só vai no perfil inferior. E o estacionamento vem com um parafuso que vai ficar lá no fundo. Esse estacionamento, ele já vem certinho para ser encostado na parede, mas eu vou te explicar como que você vai fazer isso. Você vai encaixar o estacionamento ali de acordo com a sua necessidade, de acordo com a quantidade de peças. Caso tenha estacionamentos a mais, não tem problema. Vamos supor, vou usar, por exemplo, 4 peças, mas o encaixe aqui ficou com 5 cavidades. Não tem problema. Essa foi outra evolução que aconteceu no Max System Sacadas. Então, primeira mudança, a roldana. A roldana, no kit sacada sem rolamento, ela era composta por várias peças que formavam a roldana, certo? No Max System Sacada, a roldana é de nylon, e aí é um segredo, tem ali, e ela é confeccionada em uma única peça. Ou seja, não tem emendas, não tem frestas, e o que é legal? Na própria roldana foi confeccionado um sistema de anti-queda. Eu poderia destacar vários benefícios aqui desse conjunto, né, estacionamento e roldana, mas eu quero chamar a atenção para um detalhe que ficou muito nítido. É a atenuação de som no funcionamento da roldana quando ela entra no estacionamento. E isso ficou muito suave, ficou muito clean também, né? Ficou assim bem atenuado esse som impactante que muitas vezes acontece quando a roldana entra no estacionamento. Então, no Max System Sacada, isso ficou muito melhorado, tá? Outra questão é que a roldana continua com 2 parafusos, por uma questão de segurança. E aí, eu vou fazer agora os furos de fixação. E aí, atenção, tá? Nós temos uma região que a gente chama de região de atenção ou região de estacionamento. É a região onde será mais exigido, estruturalmente falando, principalmente quando o sistema estiver todo aberto. Nessa região, tanto no U de regulagem superior quanto inferior, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a largura do estacionamento e vamos acrescentar mais 200 milímetros, tá? E nessa região, então, a gente vai fazer furos a cada 70 milímetros, começando ali com 20 milímetros, e aí vamos fazer furos a cada 70 milímetros, só que em zigue-zague. Passou nessa região de estacionamento, que é o estacionamento ali que nós encaixamos mais 200 milímetros, aí nós já vamos no máximo a cada 500 milímetros. Bom, então fizemos o nosso dreno no U de regulagem e os nossos furos de fixação. Ó, um detalhe interessante é que no U de regulagem já vem com uma linha central, que é a linha de prumo, tá? Então, para você realizar a instalação, você vai usar ali ou um prumo laser, ou um prumo de encosto, ou um prumo de centro, para você conseguir achar o centro do seu U de regulagem, tá? E o ideal é que eles fiquem aprumados, legal? Que o superior fique aprumado com o inferior. Bom, fez isso, você vai fazer as furações, vai fazer ali a limpeza, e aí vamos instalar o nosso U de regulagem. Para instalar o U de regulagem, nós vamos fazer ali o que a gente chama de vedação dupla. A gente vai passar 2 cordões de silicones nas extremidades do U de regulagem, um mais para o exterior e um mais para o interior. Coloquei meu U de regulagem na posição, antes de fazer as fixações, eu vou também colocar silicone em todos os furos, principalmente no U inferior. Coloquei silicone, agora sim o parafuso. Vou fazer também a vedação interna na extremidade do perfil U de regulagem, tá? Que é aquela vedação entre perfil e parede. Terminei de fazer a vedação, dá uma olhada para ver se o silicone não obstruiu o dreno. Lembra que temos um dreno que começa a 2 centímetros? Faça ali a verificação se esse dreno não foi obstruído.
Bom, agora o trilho. Lembrando que o trilho é o mesmo perfil, tá? E aí o que muda somente é o HMW. No inferior vem os dois HMWs inteiros, no superior vem um HMW e o outro HMW vem com uma escova. Essa escova vai ser colocada pro lado externo. Na parte superior, lado externo, que é para receber a chuva. Aqui nós temos duas opções, tá? Quando esse perfil não tem emenda, olha só, quando ele não tem emenda, você tem a opção de fazer uma saída técnica. O que é saída técnica? É uma saída de manutenção. A saída técnica, ela tem duas vantagens. Ela é mais fácil de instalar e depois ela é mais rápida e também mais simples de fazer a manutenção, caso necessário. Caso você queira, então vamos lá. Então aqui eu vou fazer com a saída técnica. Caso você não queira utilizar a saída técnica, caso você queira fazer o seu sistema com o vão inteiro, então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar o estacionamento dentro do trilho, já com as roldanas, com todas as roldanas. Se você for fazer com saída técnica, como eu estou fazendo agora, você só vai colocar o estacionamento e a roldana que vai ser o pivotante, legal? As outras roldanas entrarão no painel depois. Então vamos lá. Nesse caso, como eu vou fazer com saída técnica, eu vou cortar o meu perfil U de regulagem 4 mm maior do que o vão. Legal? Por quê? Porque depois nós vamos fazer o corte ali, aí a lâmina da serra vai consumir esses 4 mm. Esse corte, ele é feito na diagonal, ou seja, em 45 graus, a 30 centímetros. E a saída técnica, ela é sempre feita ao lado contrário dos pivôs. Lembrando que a saída técnica só é realizada nos trilhos, tá? Mas tem que ser feito do mesmo lado, legal? Agora eu vou fazer os drenos. Os drenos, o ideal é que você comece também um dreno com 2 centímetros da parede, que vai ficar bem perto da parede ali, para não ter infiltração na parede. E depois dá que você coloca o dreno nas larguras dos vidros. Então se o meu vidro tem 600 milímetros, eu vou puxar ali da parede até o dreno 61 centímetros, tá? Porque tem a folguinha. E depois eu começo a dar um furo a cada 60 centímetros. Se o meu vidro tivesse com 500 milímetros, eu faria a mesma coisa. Começaria puxando da parede até o primeiro dreno 510 milímetros e depois faria todos os drenos com 500 milímetros. Legal? O ideal é que ele fique ali bem próximo à divisão dos vidros. E aqui eu usei uma broca de 12 milímetros, tá? Pode usar uma broca espessa, no mínimo 8, legal? Mas faça um dreno legal para a água não parar nesse trilho aí. Bom, então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou encaixar primeiramente o trilho inferior, e aí aqui, ó, tem um detalhe. Vamos lá. Lá na medição, eu também fiz a medição do nível, tá? Com o nível laser. E eu sei que do meu lado esquerdo é o lado que o vão tá mais alto. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu travei ele ali e agora sim eu venho trazendo o nível para que eu possa ir fixando o meu trilho inferior no nível. Mas eu comecei ele do vão, onde o vão está mais alto, ok? E fiz a divisão da folga. Olha só, o ideal também é que você também fixe um parafuso bem na divisória dos vidros. Se ficar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, não tem problema. Fixe na divisória dos vidros, tá? E lá na nossa zona de estacionamento, depois que você fixar tudo, que você concluir o trabalho, o ideal é que na zona de estacionamento você coloque mais parafusos. O ideal é que para cada 2 vidros você utilize um parafuso na zona de estacionamento. E agora eu vou encaixar o trilho superior. Só que antes disso, o que eu faço antes disso? Eu já vou instalar as minhas roldanas nos painéis. Então as roldanas serão colocadas do lado que eu defini onde vai ser o pivô, e a roldana, ela vai ser instalada no limite ali, ó. O final da roldana vai ficar faceando com o leito, tá vendo, ó? Eu vou até usar aqui um acabamento para poder gabaritar aqui aonde a roldana vai ficar no final. Legal? Fiz a fixação. Então fiz a fixação da roldana inferior e da superior. Eu encaixo o trilho lá em cima, cuidado para não cair, tá? Eu encaixo o trilho lá em cima, encaixo a primeira peça, que no caso é a 2, aqui comecei com a peça 2. Então eu vou entrar com uma peça, a primeira peça que vai deslizar, que no caso é a 2. Encaixei a peça 2. Então olha só, com o meu trilho superior solto, agora conforme eu vou movimentando a minha peça já vai colocando o trilho no lugar ideal. Então eu vou movimentando a peça e já vou fixando o meu trilho. Legal? Aqui a sua parede vai estar torta, tá? Já tô te falando. Aonde a parede está fechando, você vai encostar o estacionamento na parede. E você vai afastar o tanto que a parede está fora de prumo, para que o seu pivô fique exatamente no prumo, tá? E aí sim você vai fazer a fixação. Eu entro com todas as peças móveis, a única peça que eu não vou conseguir entrar dessa forma é a pivotante, lembra? Nós já entramos com a roldana da pivô.
Na saída técnica, eu vou colocar 2 parafusos, tá bom? Para que ele não fique gangorrando. E agora eu posso encaixar a pivô. Para mim colocar as moedas, eu tenho que abrir todos os vidros. E aí, para poder achar ali onde eu vou fazer o corte das moedas, esse corte é o que o vidraceiro adora. Por quê? Porque você não tem que cortar nada de alumínio. Você só vai cortar o HMW e para fazer isso você só vai usar um estilete. Então, para você encontrar ali a primeira saída, né? A saída que você vai tirar os seus vidros encostei a trena na parede, puxei a medida da peça pivotante, fiz a primeira marcação e volto 15 milímetros em direção ao pivotante e faço a segunda marcação com o estilete. Eu vou ter ali um espaço de 15 milímetros. Aí qual que é o segredo? O segredo é, você vai cortar o HMW, mas você não vai tirar o encaixezinho que tá lá dentro, tá? Aquele encaixezinho vai permanecer lá dentro. Por quê? Para que o HMW não se movimente. Legal? O ideal é que sempre que o vão for reto ou a sua peça não for passar por ângulo, você utilize esse anti-queda. Lembra que eu falei para você colocar um parafuso na direção do encontro dos vidros? Então, porque amanhã depois, se você precisar levantar um pouquinho os vidros ou abaixar um pouquinho os vidros, é esse parafuso que você vai utilizar, entendeu? Esse parafuso que fica bem na divisa. Então, no meu caso, não teve nenhuma regulagem, porque a minha colagem foi perfeita. Então, como eu digo, a colagem é 70% da regulagem. Mas caso você precise regular, você vai fazer isso nos parafusos inferiores, tá? E depois copiando nos superiores. Bom, agora é só colocar os acabamentos. Depois, essa foi uma outra mudança, né, que teve, que é o acabamento de U e acabamento da cantoneira. Basta colar na parede e tirar as medidas em cima ali do acabamento e colocar no encaixe, que você vai ver que tem um encaixe certinho. Então, nas peças centrais vai acabamento com duas abas. Na primeira peça, que vai encostar na parede, lá no perfil U, vai o que a gente chama de acabamento cego. E na porta, onde é a peça pivotante, vai o acabamento com uma aba e essa aba fica voltada para o interior do imóvel, tá? Agora é o seguinte, ó, esses acabamentos de alvenaria, além de eles terem ficado esteticamente perfeitos, eles dão uma agilidade incrível na instalação, porque a gente não precisa mais ficar ali refilando perfis ou entortando perfis. É o que eu digo de eficiente. Ele é esteticamente muito interessante, agiliza demais a vida de quem está instalando. Por último, nós vamos fazer um dreno aqui. Lembra que eu falei que esse perfil ele tem o sistema Max System sacada, ele tem um sistema de calha. E aí nós temos que fazer aqui um furo na diagonal bem em cima, tá? Bem em cima aqui, ó, do segundo friso, tá vendo? Ó? Ele vai ficar bem escondidinho ali. Faça com uma broca de no máximo 4 milímetros, tá? O ideal também é que esse dreno seja feito na direção dos encontros dos vidros. Bom, para colocar a capa tem um detalhezinho aqui, ó, tá vendo? Ó? Quando você estiver fixando o seu trilho dentro do U, permita que o seu parafuso fique pelo menos ali 2 a 3 milímetros distante do friso. Se o parafuso ficar muito perto do friso, a capa não encaixa, porque daí o parafuso vai atrapalhar o encaixe da capa. Concluir a instalação, o ideal é que eu insira também parafusos brocantes do lado externo. Gabriel, por que esse parafuso? É justamente para o trilho não torcer dentro do de regulagem. Então, o que eu vou fazer? Você coloca ali um parafuso ali também a 20 milímetros, tá? E depois você pode vir colocando um parafuso desse na direção dos encontros de cada vidro, né? Dos dois vidros. Legal? Você pode fazer isso em cima e embaixo. Qual que é a vantagem? A ele já manda o parafuso brocante na cor, então não vai ter nada ali gritante pro lado externo. Legal? Isso é uma segurança a mais para que você não tenha aí, com o passar do tempo, uma desregulagem do trilho girando dentro do de regulagem. Legal? O Max System sacada entrega para o profissional facilidade, simplicidade e acesso. Design, acabamentos. E por outro lado, que também não menos importante, a parte de documentação, ensaios, porque independente da região que você esteja, o Max System sacada topa qualquer desafio. Legal? Então, ó, mais uma vez a L surpreendendo e lembrando, tá? Agora a L tem 2 sistemas de endereçamento sacadas. O sistema do kit sem rolamento da L Indústria e agora o Max System sacada. Legal? É nóis, tamo junto e forte abraço!